tempo não se diz muito, mas talvez sirva de exemplo para alguns que ainda acreditam no programa Coração. E como ficou o oitavo e o nono, né, os mais pequenininhos da apostila aí, né, os mais fáceis, né? Mas enfim, vamos nos ater muito nos pormenores da apostila, né? Mas ali a gente tem as pessoas que nós prejudicamos, ou viemos a prejudicar, e as reparações. Primeiro, né, precisamos ter muita coragem só para começar essa lista de tantas pessoas que passou pela nossa vida, que de alguma forma ou de outra foram atingidas pela nossa, né, pela nossa dicção, pelos nossos erros, e até então, outrora a gente não, talvez fizesse até sem saber o quanto isso atingiria a pessoa, o quão intensamente poderia, fizesse até sem saber o quanto isso atingiria a pessoa, o quão intensamente poderia danificar, né, o seu emocional, o seu psicológico, o seu material. Mas dos dois passos ali, além da coragem, da humildade, né, se a gente conseguir fazer um terceiro passo bem feito, né, entregar tudo nas mãos de Deus, nas mãos do poder superior, já é um bom começo. E falando do oitavo e do nono, é complicado a gente falar assim, que eu perdoei, eu pedi perdão, e aceitar até mesmo o próprio erro que cometeu, né? Mas isso vai da própria caminhada, da própria experiência. Tem coisa que a gente consegue sair da comunidade praticando, e tem coisas que levam anos, e até mesmo dentro dessa caminhada de anos pode acontecer outros erros, outras ofensas que muitas das vezes a gente sem querer acaba cometendo, e outras até mesmo a gente já pensou para fazer. Mas enfim, pegando o oitavo e o nono, um pouco disso que eu falei, agora cabe um pouco da história de como isso aconteceu, né? Uma história bem prolongada, um pouco diferente, apesar da doença ser a mesma, talvez a dependência não fosse igual aos outros, mas de uma forma ou de outra tinha muita mágoa, né, para ter me trazido até um dia dentro da comunidade para esse programa de recuperação, para esse tratamento. E para deixar mais, vamos falar dos reparos, né? Então, muita coisa na minha vida que aconteceu desde pequenininho e desde lá do ventre, né? Tem histórias que começam lá no ventre, começam na gestação, por isso que lá no quinto passo a gente descobre muita coisa, né? Para falar de algumas mágoas em perdoar e ser perdoado, eu posso talvez falar um pouco da minha história, por causa que não é muito comum, né? Hoje se discute muito, mas pelo motivo de eu ser adotado, então minha história já começa lá na gestação, por causa de rejeição, de mãe, enfim, né? E depois, com o tempo, eu acabei conhecendo a pessoa, minha mãe, né, biológica, e muitas vezes a gente demora muito tempo para perdoar, porque a gente talvez não saiba todo o conteúdo da história, e nem mesmo o motivo que levou a pessoa a tomar algumas atitudes, né? Então tem coisas que a gente sai fazendo da feminilidade e outras levam anos. Então eu consegui esse primeiro reparo em perdoar minha mãe biológica, eu já tinha 30 anos. Fiz meu tratamento com 25, demorou só 5 anos para surgir a primeira oportunidade. Porque, como convivi com a minha mãe de criação há muito tempo, então esse amor não tem como explicar, né? Que mãe é aquela que cria, aquela que dá o amor. Mas enfim, não tem como negar minha história, porque existe a mãe biológica, que de alguma maneira ou não, pouco ou muito, ela também amou, né? Porque 9 meses ela gerou.
Mas, dando tempo a a cicatrização dessa ferida, né? Até uns 2 anos atrás nos aproximamos de novo, né? Não entramos nos pormenores da história para não despertar nenhuma ferida, não despertar nada que convinha do passado, porque algumas coisas foram feitas para ficar no passado, foram feitas para serem resolvidas. E resolvidas essas circunstâncias, hoje eu tenho minha mãe biológica próxima e os meus irmãos biológicos por parte de mãe também próximos, porque isso já era um sonho de infância, né? De pelo menos ter os meus irmãos biológicos próximos. E até caminhando ainda na mesma história, mês passado foi meu aniversário, e no dia do meu aniversário eu tive um telefonema surpresa, que era meus outros irmãos biológicos, por parte do pai. E tinha uma carta secreta lá que nunca me entregaram. E nessa carta secreta me enviaram aí pelo WhatsApp, né, que encurtou os caminhos. E quando decorrer de tudo isso, entendendo a história também, a gente pôde entender, né, os porquês dele. E seria, a gente não pode dizer o último perdão, porque a gente não sabe o que tem daqui para frente, mas dessa minha história, as últimas reparações, né? Tanto de perdoar o quanto ele fez, e enquanto eu tive contato com ele, mesmo que indiretamente, né, demonstrar um pouco de perdão para ele por não ter tido a oportunidade de estar sentado com ele, conversando com ele, para ele entender isso daí de uma forma de perdão. E como a gente volta a história de família, a gente vem no próximo tema aí. Então eu também tive muitos problemas com meu pai, eu tive, né? As maiores mágoas minhas foram. Só que lá no final, né, tudo tem um final. Eu estava trabalhando lá em Itaporanga e 2 dias antes da minha colação de grau na faculdade, veio o telefonema que meu pai tinha sofrido um AVC, derrame, né? E no meio de toda essa mágoa, quem voltou, deixou tudo, né? Parou tudo, a vida no momento, fui eu que voltei para cuidar do meu pai. E ali que estava, né? Quem pede perdão e quem vai ser perdoado, né? Ainda mais quando a pessoa já não pode falar mais. Então, vai do sentimento que está ali, de tudo que se conviveu, de passar aquela história, de fazer, se fosse um quinto passo com aquela pessoa, qual o significado que aquela pessoa tem na vida da gente, né? Por mais que como que eu posso dizer, a relação fosse distante, mas ela tem um significado. E graças a essa relação, mesmo que às vezes conturbada, às vezes magoada, às vezes sofrida, faz parte da história da gente. E se um dia a gente quer crescer, né, a gente tem que alcançar o perdão e também perdoar. Porque quando a gente consegue fazer essa reparação, consegue perdoar e ser perdoado, muita coisa se cura dentro da gente, né? Um dos passos que faz a gente caminhar mais com o pé firme no chão e lembrar que, dependendo do que eu falo, dependendo do que eu faço, né, eu posso causar feridas que talvez nunca mais elas sejam curadas. E às vezes a gente não tem essa percepção de ver que talvez a palavra dita ou alguma coisa que a gente fez tenha surtido tanto efeito em quem atingiu. Mas, continuando na experiência desses 12 e poucos anos, então, algumas das reparações foram indiretas, né? Algumas felizmente, algumas infelizmente, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que talvez a gente não entende, algum distanciamento, alguma coisa que acontece, mas dentre todos, algumas coisas foram feitas para ser assim, né? De repente a gente alguém tem alguma mágoa da gente, ou a gente tem alguma mágoa de alguém e não tenha toda essa coragem do nono passo para se conversar, para se falar, mas
indiretamente a gente consegue, né, reparar algumas coisas não se aproximando mais de algumas das coisas que acontecem pelo caminho. E para falar mais um pouco sobre perdão, perdão está muito além daquilo que a gente vê se pregar dentro dos templos, dentro de qualquer lugar. A gente só conhece o perdão quando ele parte da gente, quando a gente recebe, porque hoje eu posso estar aqui falando assim, a gente precisa perdoar, a gente precisa lutar, ter coragem, ser humilde, né, aceitar a culpa, mas a atitude parte da gente. O primeiro passo está na gente, né? Então, se eu não tivesse dado esse primeiro passo para curar algumas feridas, algumas pessoas já foram, né? Elas hoje não sentem mais, mas eu ainda estaria sentindo. Então, algumas coisas o tempo apaga e outras a gente tem que correr atrás, porque de repente amanhã vai doer mais na gente, né? Algumas dói mais em mim do que na própria pessoa que já se foi. Alguns não partem para a eternidade, algumas só partem longe e às vezes a gente não tem mais o contato delas, né? E lembrando do oitavo do nono, já que está reparando, né? Aproveitar a oportunidade também de pedir não vou falar desculpa que é feio, né? Pedir perdão, porque já estive muito tempo envolvido com a comunidade, direto, indiretamente, eu trabalhei na comunidade, e devido a alguns compromissos que foram surgindo, conforme a gente vai caminhando na recuperação, a gente vai adquirindo outras coisas, outros projetos, e deu uma afastada um pouco da comunidade, devido ao tempo e outras circunstâncias pessoais, né? Mas a gente sempre está em contato, sempre tem contato com o Pablo sempre que possível, né? O nosso tempo também é meio corrido, né? E eu participei do primeiro e agora nós já estamos na sétima, né? Então faz um pouquinho de tempo que eu não venho nem nas graduações. Mas hoje trabalho com crianças através do esporte, através daquilo que eu alcancei durante a recuperação dos meus cursos, né? Tentando evitar que elas não conheçam o caminho do sofrimento que a gente conheceu, né? Então eu estou lá antes, tentando aconselhar, tentando mudar através do esporte, através da filosofia das artes marciais, né? Para que elas não precisem conhecer o caminho que a gente conheceu, né? Que o esporte é um bom caminho aí para mostrar para os jovens hoje que existem outras alternativas de se divertir, de se evoluir na vida, né? De se curar as feridas, de se evoluir sem conhecer o caminho da dependência aqui. E é tanta coisa para falar, e às vezes para aqui no peito, mas no demais assim. Acreditem no programa, acreditem na recuperação, acreditem nos familiares de vocês, porque somente acreditando, praticando, que um dia vocês poderão chegar lá na frente, né, e dizer, valeu a pena. Porque a vida não é resumida somente em 9 meses. A vida é todo um restante para se viver. Agora esse restante quanto falta a gente não sabe. Então aproveite o seu momento, aproveite hoje aqui, reflita naquilo que você pode mudar na sua vida, para que muitas coisas não se repitam e para que, né, a gente não quer falar de tempo, mas que um dia vocês possam estar aqui na frente também. Eu tenho 10, tenho 15, tenho 20, dizendo valeu a pena lutar até aqui, e cada dia é uma vitória. Então agradeço a todos pela oportunidade, a comunidade, o Pablo, todos que
que estão empenhados aí na programação. E só por hoje, pessoal. Obrigado e valeu!